as profissões mais bizarras que os pilotos de Fórmula 1 já tiveram. Quando a gente assiste uma corrida e vemos os pilotos na pista, é claro que nós sabemos que eles são atletas de alta performance e que 100% das suas vidas giram única e exclusivamente para aquilo que fazem, o que é praticamente verdade. Claro que muitos como o Hamilton, Verstappen e até mesmo aqueles que fazem a vida correndo pelo meio do pelotão, como o Gasly, Ocon e Hülkenberg, vivem tranquilamente estável sem precisar depender de outras coisas. Mas isso não é o caso de todos os pilotos. Na verdade, se a gente olhar na história, a grande maioria precisou de uma segunda profissão. O fato é que o automobilismo é um dos, se não o esporte mais ingrato do mundo. Podemos pegar o futebol como comparação. Caso você não consiga ter uma carreira de sucesso nos principais clubes da Europa ou de países secundários do futebol mundial, você sempre tem ligas menores e menores que precisam de jogadores e você pode conseguir se sustentar jogando nelas. Claro que não é uma certeza, mas existem mais portas. No automobilismo, por exemplo, a maioria dos pilotos cresce sonhando em chegar na Fórmula 1, onde uma porcentagem bem ínfima deles de fato consegue. Vários nomes são perdidos na escadaria pela Fórmula 2 e Fórmula 3. E ainda desses que conseguem, vários nomes são esquecidos pelo tempo por fazerem temporadas bem apagadas e precisam se encontrar em outros lugares. E claro, você pode acabar indo para outras categorias, como Fórmula Indy, Fórmula E, Mundial de Endurance, mas ainda assim são poucas opções, poucas portas. E muitos desses pilotos descartados, e alguns deles antes mesmo de chegar na Fórmula 1, tiveram algumas profissões bem diferentes. Desde trabalhar como baterista de uma banda internacional, dono de um sex shop, cavaleiro do exército e outro até que tentou carreira no stand-up. Então se preparem que hoje eu vou apresentar para vocês uma lista dos pilotos que tiveram as profissões mais bizarras de todas. Fora pilotar a Fórmula 1, que por si só já é uma profissão bem diferente, né? Vamos combinar. E para começar nossa lista já temos um nome abençoado. O brasileiro Alex Ribeiro, que foi pastor da seleção brasileira. Tendo corrido em 20 GPs na Fórmula 1, a grande maioria pela March, só conseguiu completar 6 deles. Ficou muito famoso por ter a mensagem Jesus Saves estampada em vários de seus carros. E quando ele se aposentou, passou a escrever livros religiosos. Só que o mais curioso de tudo foi que ele se tornou pastor da seleção brasileira em diversas copas, incluindo a campanha vitoriosa de 1994. Bom, pelo menos em algum lugar ele conseguiu vencer, né? Uma curiosidade é que ele voltaria a trabalhar na Fórmula 1 em 1999, chegando a virar piloto do carro médico. E uma cena famosa que aconteceu com ele é a de quando foi auxiliar o acidentado Henrique Bernoldi no GP da Brasil de 2002 e o Nick Heidfeld quase arrancou a porta do seu carro. Bem, claramente o anjo da guarda do Alex estava de plantão naquele dia. Agora, no final da década de 70, um diamante bruto surgia nas categorias de base, Mike Teckwell. Ele se tornou o piloto mais jovem a estrear na Fórmula 1 com 19 anos, recorde que ficaria por décadas. Mais um acidente gravíssimo que ele sofreu na Fórmula 2 traumatizou ele e fez com que essa joia jamais fosse lapidada. Ele decidiu sair do esporte para sempre. Então se especializou na arte do freelancer. Virou professor, bartender e até piloto de helicóptero. Mas se encontrou mesmo quando viajou para a Austrália com o próprio pai para garimpar ouro. E no final essa vida até que pagou. Ele vive hoje na costa sul da Inglaterra, de frente para o mar, aproveitando as ondas para surfar. Seguindo nessa lista, nós tivemos vários pilotos que decidiram seguir o caminho musical. Então aqui eu proponho para vocês montar a nossa banda de ex-pilotos de Fórmula 1. Na voz temos o campeão mundial Jacques Villeneuve, até hoje o último campeão mundial pela Williams. Depois que venceu o Mundial, a carreira dele foi, bem, ladeira abaixo, com terríveis decisões de equipes que assinou contrato. Foi então que em 2006 faria sua última temporada na Fórmula 1 pela Sauber. Ao mesmo tempo, também gravou e lançou em 2007 seu primeiro álbum musical, Private Paradise, que teve uma repercussão bem negativa, vendendo só 230 cópias no Canadá e só 830 nos Estados Unidos. Depois de perceber que não sabia cantar, voltou a correr em categorias como a NASCAR e o WEC, mas também percebeu que não sabia mais pilotar. Agora, ocupando o nosso teclado, temos o Squire, que talvez você conheça como Alguer Soares. Não é bem um especialista em teclados, mas vai ter que servir para o gasto. Já Alguer Soares fez parte da Academia de Jovens Pilotos da Red Bull. Estreou em 2009 também como o piloto mais jovem da história a correr um GP, mas nunca atingiu as expectativas e no final de 2011 foi dispensado pela Toro Rosso. Ele até chegou a correr na Fórmula E, mas também não encontrou sucesso por lá. Foi então que decidiu parar de rodar nas pistas e foi rodar discos de metal, sob o nome artístico de Squire. E diferente do Jacques, ele se encontrou com muito sucesso na música. Seu primeiro álbum, Organic Life, chegou a ficar em primeiro lugar no iTunes. E agora, partindo para a bateria, temos Carl Burgood, com certeza o mais bem sucedido dos três nessa lista, musicalmente falando. Conhecido como Slim, ele foi o baterista do ABBA. Sim, do ABBA. Mas ele fez um Villeneuve reverso, tendo sucesso na música e azar na Fórmula 1. Ele pegou o dinheiro que conseguiu como músico e investiu na sua segunda paixão, o automobilismo. Ele correu durante as temporadas de 1981 e 1982, conseguindo um único ponto no GP da Grã-Bretanha de 81 pela ATS. Bem, então aqui nós temos a nossa banda de ex-pilotos. Tá certo que faltou um guitarrista e um baixista,
e um vocalista bom, e que na verdade o gênero de um é pop, do outro é eletrônica e o do outro é música romântica. Mas e aí, você iria no show deles? Escreve aí nos comentários. Agora, se o seu negócio é mais um stand-up, a Fórmula 1 também pode descobrir. É só ver qualquer post deles tentando defender o porquê a F1 Academy não tem transmissão. Mas se você ainda prefere uma pessoa na frente do microfone e não uma empresa bilionária passando vergonha, o nosso querido Kamui Kobayashi já tentou ser comediante. O míssil japonês ficou conhecido por suas manobras ousadas que costumava fazer na pista, mas precisava também ser muito ousado para subir no palco frente a um microfone e tentar fazer a carreira no stand-up. Filho de um chefe de sushi, ele decidiu desde jovem que não queria seguir os passos do pai e se arriscou no mundo da comédia. Mas nas palavras do próprio Kamui, eu não era engraçado. Justo. Foi então que ele se virou para o automobilismo, onde atingiu seu maior sucesso, sendo bicampeão do Mundial de Endurance e vencedor das 24 horas de Le Mans de 2021 pela Toyota. Agora é bom tirar as crianças da frente do celular ou do computador, dependendo de onde você estiver vendo esse vídeo, porque os próximos 30 segundos vão ficar bem quentes. Robert Dornbus teve uma carreira curiosa. Pilotou pela Minardi e pela Red Bull em 2005 e 2006, mas nunca deslanchou na Fórmula 1. E para onde ele foi depois? Exatamente como você pensou, pro Corinthians. Pilotando na equipe do Timão na falecida Super League Fórmula, ele ajudou o Corinthians a chegar em 2 pódios no GP da Alemanha e de Portugal de 2011. E depois do automobilismo, ele tomou um rumo bem mais curioso na sua carreira. Voltou para Holanda, onde fundou a sua própria empresa, Kiro. E o que a Kiro faz, você me pergunta? É uma empresa que foca em aliar tecnologia com o prazer, criando brinquedos adultos de última geração. Inclusive, se você for pesquisar o nome dessa empresa no Instagram, toma cuidado para não fazer isso em público, ou do lado do seu parceiro ou da sua parceira. Já fica o aviso. Bem que ele podia patrocinar o Corinthians. Agora, se o Dornbus foi para um caminho bem liberal, um nome que acabou indo para um outro rumo bem mais conservador foi o primeiro campeão mundial da história, Nino Farina. Ele vinha de uma família bem rica, que produzia carroceria de carros. Então, desde cedo, ele já teve que aprender sobre a força de um cavalo. Só que ao mesmo tempo nutria uma outra paixão por um outro tipo de cavalo, a cavalaria do exército, no qual ele entrou muito jovem e já se destacava com patentes altas. Porém, as suas obrigações como oficial da justiça começaram a conflitar com as de piloto de corrida, e ele foi obrigado a escolher. E ele abandonou o seu posto, decisão que fez ele conquistar 20 pódios, 5 vitórias e um título mundial em 1950. Agora, os 2 últimos nomes da nossa lista são pilotos bem conhecidos. O primeiro deles, Heinz Harald Frentzen. O alemão teve uma carreira de grande sucesso, apesar de nunca vencer o mundial, foi vice-campeão em 97 pela Williams e terceiro colocado em 99 pela Jordan. Um resultado bem impressionante, por sinal, considerando que o seu companheiro Damon Hill foi o 12º naquele mesmo ano. Mas antes de seguir o automobilismo, ele ajudava o negócio da família na cidade de Mönchengladbach como agente funerário, ajudando a planejar o enterro das famílias locais. E eu tenho certeza de quem ele queria ter feito um caixão depois que entrou na Fórmula 1. Por fim, um piloto querido por muitos, Nigel Mansell. Para financiar sua carreira, ele teve que ter muitos empregos, desde limpador de vidros até aprendiz de engenharia aeroespacial. Mas quando precisou escolher, ele abandonou tudo e inclusive vendeu a própria casa para poder financiar sua carreira no automobilismo. E o esforço do inglês pagou. Ele foi notado pela Lotus e teve uma oportunidade na Fórmula 1. Mas foi só quando chegou na Williams e depois de bater 3 vezes na trave que ele finalmente conquistaria o Mundial de Pilotos em 1992. E eu tenho certeza que essa experiência dele na juventude foi essencial para conseguir ajudar os engenheiros com o carro. Afinal, alguém precisava ficar limpando o vidro da fábrica para não ficar tão escuro lá dentro. Mas aí tá, essas são algumas das profissões mais bizarras que alguns pilotos de Fórmula 1 já tiveram. Você conhece mais alguma? Escreve aí nos comentários que eu quero saber. E se você quiser saber mais histórias curiosas e completamente aleatórias envolvendo a Fórmula 1, não esquece aqui de se inscrever no canal para você não perder nenhum vídeo. Então eu quero deixar aquele abraço para quem ficou até aqui e até o próximo vídeo.